sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem na língua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Porto, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, sambódromo, os América Latina. O que quero que pode essa língua? Oi pessoal, nesse dia maravilhoso estaremos mais uma vez com uma aula de língua portuguesa. E hoje nós daremos ênfase à leitura, análise e interpretação de texto, certo? Então, daremos ênfase ao nosso hino de Paulo Afonso, a nossa cidade, né? Dia 28 de julho, completa mais um aniversário de sua emancipação política. Então, são 62 anos. Vamos lá? Guerreiros que enfrentam a batalha, firmando os pés na terra da magia. No rosto o suor, são homens combatentes que têm nas mãos a força da energia e erguem a bandeira da coragem, com armas empunhadas noite e dia. Valentes em ação, é um só coração, simbolizando a nossa harmonia. Nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil. És a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Rio São Francisco é tua origem, nascendo lá na Serra da Canastra. E sobre o solo vem, formando cachoeiras, iluminando o céu da nossa pátria. Tu és o braço forte que sustenta a fonte inesgotável que não para. O brilho da manhã, rasgando ao meio véu, o mundo já conhece a tua glória. Nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil. És a capital da energia, riqueza do nosso Brasil. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso,
E aí nós temos a nossa bandeira, a bandeira da nossa cidade. E na sequência teremos um vídeo em homenagem à nossa cidade. Aí nós temos a nossa cidade de Paulo Afonso, no início, a construção, né? Como é o nosso Luiz Gonzaga, o inesquecível Luiz Gonzaga. Ele cantou, não é? Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou. Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café a usina inaugurou e graças a esse feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Então aí o nosso inesquecível poeta, não é? Nordestino de raça, ele falou sobre a nossa cidade e Paulo Afonso verdadeiramente foi um sonho concretizado, né? Que nascerá a partir do desejo de se construir a usina hidroelétrica de Paulo Afonso, né? A cidade recebeu
O nome é devido a uma Seis-Maria, dada a Paulo de Viveiros Afonso, né? E essa parte vocês verão nas aulas de história, certo? Mas hoje nós falaremos da nossa cidade de Paulo Afonso, né? Especificamente do hino de Paulo Afonso, né? Um poema épico, certo? Mas hoje nós vamos fazer aqui na nossa aula, no nosso vídeo, uma homenagem, né, a uma grande artista, a uma educadora, né, que por esses dias foi morar nos braços do Pai, né, e aqui nós faremos a nossa homenagem. Então ela, Vilma Rodrigues, é uma das autoras do hino de Paulo Afonso. Aqui faremos um minuto de silêncio. Então, como eu disse anteriormente, Vilma, ela foi uma das... Ela, junto com o seu esposo, Oscar Silva, eles idealizaram e concretizaram o hino da nossa cidade, certo? E é esse feito que nós vamos falar agora sobre ele, certo? Vamos analisar o nosso hino. Então aqui nós temos, na primeira estrofe, guerreiros que enfrentam a batalha. Então quando se fala em guerreiros, são todos aqueles, né, que ontem e hoje reúnem suas energias, né, e vão à luta numa perspectiva de fazer a sua história, de fazer a história do povo. Agora, nos reportando a nossa história, aqui nós temos o quê? Um poema épico. Professora, e o que é um poema épico? É um poema que fala sobre os grandes feitos de um povo, que fala da bravura e da grandiosidade desse povo numa batalha constante pela vida, pela sobrevivência. Então, que se reúne em um determinado local com o objetivo de construir um bem comum. Então, a nossa Paulo Afonso, ela partiu dessa história. Então, esses guerreiros, quando a gente fala, são todos aqueles, né, que na época vieram aqui para a nossa cidade numa perspectiva de construir a usina hidroelétrica de Paulo Afonso. Então, cada um na sua batalha, independente de estar nas cavações para que houvesse a mudança do curso do rio, cada um no seu trabalho, na sua labuta, no seu dia a dia, dava sua contribuição para que a cidade se transformasse no que é hoje a nossa Paulo Afonso. Então, quando se diz guerreiros que enfrentam a batalha firmando os pés na terra da magia, então fala-se também de quê? De todas as pessoas que deixaram seus estados, né, e até mesmo seu país para virem em busca de um sonho aqui na cidade de Paulo Afonso, né, na ilha de Paulo Afonso, na terra do sol, né, no oásis do sertão, como nossa cidade é conhecida. Então, no rosto o suor, são homens combatentes. Então, no rosto o suor, o que isso quer dizer? Que são pessoas que não descansam, são pessoas que não acomodadas. O descansar, aí nesse caso, ele nos remete a
Aqui não são pessoas acomodadas, são pessoas que lutam, que aproveitam a luz do sol, o dia, a noite, a depender da atividade que desenvolve, a depender da contribuição que oferece. Ele está disposto a quê? A contribuir para que o desafio da cidade de Paulo Afonso, né, fosse concretizado. Então, ainda hoje, contribuem, porque a cidade foi criada e ela permanece, com a bênção de Deus, seguindo em frente com todas as pessoas, né, que lutam no dia a dia pelo bem maior, pelo bem comum, que é o crescimento e o progresso da nossa cidade. E no último verso dessa estrofe nós temos que tem nas mãos a força da energia. Então aí esse verso ele tem um duplo sentido, certo? Tanto ele nos remete à energia advinda da hidroelétrica, da nossa hidroelétrica, certo? Como também a energia que essas pessoas, movidas pela esperança, pelo objetivo, né, pela concretização de um sonho, nutrem essa força, essa energia, para continuarem, né, motivados a construir a cidade de Paulo Afonso e a fazer com que ela permaneça, né, sendo próspera. Então, na sequência, nós temos a segunda estrofe. E erguem a bandeira da coragem. Esse verso quer dizer o quê? Esse verso quer dizer, mais uma vez, reiterando, que não são pessoas acomodadas. Não são pessoas que ficam esperando, né, as coisas acontecerem. Mas, com a confiança em Deus, elas recomeçam a cada dia, dando continuidade, né, aos seus feitos, cada um na sua especificidade. Então, aí no segundo verso da segunda estrofe, ele diz o quê? Com armas empunhadas noite e dia. Então, essas armas são o quê? São os instrumentos de sua labuta, são os instrumentos utilizados para a execução do seu trabalho, né? O engenheiro com seus instrumentos, o trabalhador braçal com seus instrumentos, o enfermeiro, o médico, o professor, o comerciante, o vigilante, todos empunhados noite e dia, buscando executar bem o seu trabalho para que a cidade fosse construída anteriormente e hoje para que a nossa cidade ela continue sendo próspera. Então, nenhum desses profissionais são mais importantes do que o outro. Todos são essenciais e necessários e, na medida que desempenham bem suas funções, contribuem para o desenvolvimento, né, de todo o povo, de toda a cidade, contribuindo também para a nação. Então, no terceiro verso, nós temos valentes em ação e um só coração. Então, é o que eu acabei de falar. São homens destemidos, que enfrentam os desafios de cada dia, a labuta de cada dia, né? Por meio a sofrimentos, por meio a desafios, mas todos com um só objetivo. Então, todos aqueles que vieram para cá, de todos os estados do Brasil e também do mundo, aqueles que vieram para cá tinham um único objetivo, né? Quando se diz em um só coração, então em um só objetivo, com o intuito de quê? De construir a nossa cidade. Então, simbolizando a harmonia. Isso quer dizer o quê? Que o Paulo Afonsino, ele tem uma mesma visão, o mesmo desejo, tornar a cidade próspera, tornar a cidade grandiosa, grandiosa no sentido de que todos os seus filhos estejam vivendo bem, em paz,
certo? Aí a gente observa o próximo verso aí, nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio. Quando diz o que? Nem mesmo a luz do sol, isso quer dizer o quê? Que quando a nossa cidade começou os primeiros trabalhos na usina, debaixo de um céu forte, né, que nossa cidade está localizada no semiárido. Então, nós temos aqui verões fortíssimos, né? Então, nem mesmo o calor intenso, o cansaço e a força do rio conseguiram impedir este grande desafio. Qual foi o grande desafio? O desafio foi mudar o curso do rio para que a água estivesse à disposição das usinas hidroelétricas e aí elas ajudassem, né, contribuíssem, estivessem à disposição para que a cidade de Paulo Afonso ela pudesse fornecer energia, tornar-se uma cidade próspera e oferecer energia para outros estados. E aí na sequência nós temos Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Então o que é que nós queremos, o que é que a gente pode observar desses 4 versos? Ele diz o quê? Que Paulo Afonso foi uma cidade, é uma cidade de infinita beleza, tanto nos aspectos naturais, como ela foi criada, né, rasgada pelo cânion, banhada pelo Rio São Francisco, né? Então, a própria natureza ela foi benéfica com a nossa cidade. É uma cidade de lugares belíssimos, lugares que só o nosso Deus, com a infinita sabedoria, Ele pôde criar. Essa é a minha perspectiva. Então, quando diz o quê? Lugar de encantos 1000. Então, isso quer dizer o quê? Que além da natureza, como nós podemos ver no vídeo, Paulo, e vimos só uma parte da nossa cidade de Paulo Afonso atualmente, né, uma visão recente, ela ainda tem a visão de que foi modificada o seu cenário natural quando se mudou a curva do rio. Ela trouxe o quê? Acréscimos à sua beleza. Então isso só contribuiu com que a cidade de Paulo Afonso despontasse no cenário nacional com as belezas tanto naturais como as artificiais, ou seja, aquelas que o homem ele fez as suas melhoras. Então, lugar de encantos 1000, só vendo para crer, porque a nossa cidade ela é bela e ela recebe o título de quê? De capital da energia. Por quê? Porque através das usinas hidroelétricas ela fornece energia para outros estados do nosso Brasil. Por isso que ela é considerada, ela recebeu aí, né, é uma das riquezas do nosso Brasil. E aí no próximo verso nós temos: o Rio São Francisco é tua origem. O que quer dizer isso? Sem o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, como a gente pode ver no próximo verso, né, ele vem deslizando sobre o solo, né, até chegar na nossa região, e através do solo em desnível, ele vai formando o quê? Quedas d'água, cachoeiras. E então essas quedas d'água, essa força da água, através
dos feitos da engenharia, ela foi capaz de produzir, de ser transformada em energia hidroelétrica, né, que vem da força das águas. E essa energia que ela é transformada, né, ela literalmente ela traz luz. E quando as luzes da nossa cidade e de outras cidades, que é a cidade de Paulo Afonso, através da energia elétrica, ajuda a iluminar, então ela traz o quê? Ela traz brilho e luz a outras cidades. Por isso que os autores eles dizem o quê? Iluminando o céu da nossa pátria. E na sequência nós temos: Tu és o braço forte que sustenta, a fonte inesgotável que não para. Então a gente vê o quê? És braço forte que sustenta. Então nós precisamos, né, proteger o nosso rio, porque ele é um braço forte que sustenta. A nossa cidade, a economia dela, está voltada pela questão do fortalecimento, do fornecimento, melhor falando, de energia elétrica. Agora, se nós não cuidarmos do nosso rio, da preservação, né, essa fonte ela vai secar, ela vai acabar. Então, o rio, se bem cuidado, se bem protegido, ele é um braço forte que sustenta. Ele sustenta a economia da nossa cidade, né, ao longo da história. Essa foi a nossa maior fonte de renda, através da Chesf. E a gente vê que, através do fornecimento de energia para outras cidades, ela sustenta outras cidades de alguns estados do Brasil, né? Dando a claridade, trazendo luz. Então, ela é uma fonte inesgotável que não para. O rio, ele continua o seu curso normalmente, fornecendo essa energia. Agora, nós precisamos cuidar dele. Na sequência, nós temos o quê? O brilho da manhã rasgando ao meio véu. Isso quer dizer o quê? O sol que nasce a cada dia vem iluminando, não é? E a força da água, quando bate nas pedras, ela lança aquele véu. E aquele véu, ele surge diante do nosso olhar. E é a mesma força que faz surgir esse véu é a mesma força que faz mover as usinas hidroelétricas, né? Que também faz surgir a energia elétrica, hidroelétrica, né? Fazendo que as outras cidades que recebem essa energia, essa luz, faça com que a cidade de Paulo Afonso ela seja conhecida, não só por esses estados, mas também pela sua beleza natural, e aí ela desponta para o mundo. Por isso que esse verso ele diz o quê? O mundo já conhece a tua glória, a história da nossa cidade, o benefício que ela traz para outras regiões. E aí nós temos novamente, né, nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio conseguiram impedir esse grande desafio. Então justamente foram o quê? Foram as dificuldades enfrentadas pelos primeiros trabalhadores aqui, onde o próprio Luiz Gonzaga ele canta: louvo o nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. Então quando ele diz isso, caçaco era o nome dado, né, ao trabalhador braçal na época. Então a bravura desses homens ao vencer o desafio de construir
dar sua contribuição para a construção da usina, né? E nem mesmo a luz do sol e o pulso desse rio, a força do rio, né? Muitas vidas também foram levadas nessa construção. Então, isso reforça a bravura deste homem que não temeu a morte para poder a cidade de Paulo Afonso ser construída. Então, nem mesmo todos os desafios que apareceram na frente foram, digamos assim, impediram a construção da nossa cidade de termos o que nós temos hoje. Na sequência nós temos Paulo Afonso, cidade de infinita beleza, Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil, és a capital da energia e riqueza do nosso Brasil. Então essa estrofe aí, como nós já analisamos anteriormente, ela fala, né, da beleza da nossa cidade, que é uma cidade, digamos assim, privilegiada, tanto pela natureza, né, quanto pela ação do homem em sua construção. Então, é um lugar de encantos mil, porque nós temos parques, nós temos o rio, apesar dos verões fortíssimos, nós temos um clima bom. Eu amo a minha cidade. É a capital da energia, porque fornece energia para alguns estados, sendo a riqueza do nosso Brasil. Então, nossa homenagem, né, à nossa cidade, à cidade de Paulo Afonso, e aqui nós temos a bibliografia consultada.